Finalmente chegamos para o momento decisivo e mais importante da temporada do futebol americano. Chegamos então ao esperado Super Bowl. Acabou no final das contas de novo, né? Quarta vez nos últimos 5 anos que os 2 melhores times de cada conferência vão se enfrentar. Do lado da AFC o Patriots, né? Terceira vez também nos últimos 5 anos. E do lado da NFC o Eagles, que é assim, de certa forma, olhando o começo da temporada, uma surpresa, né? Ninguém esperava que fosse tão bem. Inclusive nos playoffs, né? Uma surpresa, depois de perder o principal jogador, continuou passando e ganhando jogos. Mas eram os 2 melhores times, é isso que vale. Nos últimos 5 anos só o Dallas, né? Não foi, ano passado, acabou perdendo aí o Falcons, que foi no lugar dele. Mas, enfim, né? Então esse Super Bowl aí vai ser bem interessante, a gente já sabe disso, né? Por mais que o Patriots tenha um favoritismo bem grande, vamos dizer assim, não acho que vai ser tão fácil assim. A gente já citou e vai citar mais ainda todas as características e qualidades do time do Eagles, do Patriots também, é claro, mas é um time que não pode ser subestimado de jeito nenhum, né? Então desde 2009 um time não é tão favorito assim no Super Bowl. A última vez tinha sido o Steelers contra o Cardinals. Mas e o jogo foi muito equilibrado. Exatamente. O pessoal foi decidido no minuto final, né? Exatamente. Inclusive a maioria, se eu não me engano, a maioria dos favoritos nos últimos 5 anos perderam. Porque o Broncos era favorito contra o Seattle, perdeu. O Carolina era favorito contra o Broncos, perdeu. Falcons contra o Patriots. O Falcons era favorito contra o Patriots, perdeu. Então, não lembro qual foi o quinto. O Seahawks era favorito contra os Patriots? Eu acho que não era. Não, era o Patriots mesmo. E eu tenho minhas dúvidas, na real, se o Patriots não era favorito ano passado. Eu acho que era bem equilibrado. Mas enfim, tá um retrospecto bem equilibrado mesmo, sim. Então por isso a gente não pode concluir nada. Mas é isso aí, a gente vai apresentar então para vocês nesse vídeo, né, todos os dados importantes. Por favor, assistam, curtam, compartilhem e obrigado por estarem conosco, né, desde o começo da temporada, e quem viu e continua vendo os nossos vídeos. E é isso aí! Então tá, o Super Bowl vai ser realizado no estádio novo do Minnesota Vikings, né, o US Bank Stadium. É o segundo ano, né, que ele está sendo utilizado na NFL. Isso. Ano passado ele começou e esse foi o segundo ano. Inclusive o Vikings está com um retrospecto muito bom, né, lá, porque esse ano só perdeu um jogo, ganhou 8, né? Então, infelizmente não vai jogar em casa, então esse retrospecto agora não vai servir para nada, mas é um estádio muito bonito, né? A gente já viu aí, tem aquele vidro por fora, bem interessante. E é legal, né? Geralmente a NFL faz isso, quando um estádio novo é criado, um ou 2 anos depois, ele geralmente é utilizado no Super Bowl, né? E esse é bem bonito, é um palco muito legal. Há uns 2 anos, né, a gente teve o Broncos e Panthers, que também foi no estádio do 49ers, então também era uma novidade na época. Mas é isso aí, então nesse vídeo a gente vai falar um pouco do Eagles, depois um pouco do Patriots e aí vamos terminar falando do jogo em si, né, quais são as principais, o que a gente vai esperar do jogo. E podem começar aí falando do Philadelphia Eagles, o atual campeão da NFC. Apesar do Patriots ser bastante favorito, acho que tem algumas pessoas caindo no erro de achar que esse jogo pode ser muito fácil. Talvez seja, né, a gente nunca consegue prever o que vai acontecer num Super Bowl, né. Mas para o time ter chegado até aqui no Super Bowl é porque mostrou todas as qualidades, ainda mais sem seu principal jogador na temporada. Para esse jogo eu acho que tem que usar a mesma forma contra os Vikings, né? A diferença é que o Patriots vai estar muito mais perto nesse jogo. O Vikings cometeu um erro, acho que subestimou até demais o Nick Foles, né? Colocou muita pressão em cima dele achando que ele não ia alongar as bolas e ele aproveitou demais a secundária, né? Tava com poucos jogadores, né? Sempre querendo pressionar o Nick Foles, ele foi muito bem sob pressão. Então acho que nesse sentido o Patriots com certeza vai estar muito esperto, não deve subestimar o Nick Foles. E óbvio que a gente espera que ele tenha esse mesmo desempenho e até melhor, né? Até melhor contra os Patriots. Então acho que o fundamental é ele jogar muito bem, né? Entender como a defesa do Patriots vai exportar. Vai enfrentar teoricamente uma defesa mais fraca do que do Vikings, mas eu acho que vai ser uma defesa que vai jogar melhor, não vai cometer bem competitivo. Exatamente, é uma defesa em que vai poder saber explorar os problemas, né, algum problema do ataque dos Eagles, como não foi contra os Vikings. O jogo terrestre,
controlar o relógio como controlou contra os Vikings, isso foi fundamental, né? O time de Minnesota sempre ganhava seus jogos dominando o relógio, cansando as defesas adversárias. O Eagles fez isso. Então acho que vai ser fundamental também esse ataque correr muito com a bola para cansar essa defesa do Patriots. E óbvio, o fundamental acho que é a defesa. É o principal setor desse time dos Eagles. Voltou a jogar muito bem nos playoffs. E também tem que chegar em cima do Tom Brady. Mas óbvio, você pressionar ele, mas também cuidar lá atrás. O Tom Brady, de novo, nessa temporada ele é um dos melhores quarterbacks sob pressão. Isso aí não é nenhuma novidade, né? Então, a secundária dos Eagles não é tão boa como o front seven, né? A gente nem precisa falar da pressão dos Eagles, porque a gente sempre fala toda semana, né? A gente confia e a gente sabe que tem potencial para explorar essa linha ofensiva dos Patriots, que não é tão boa, e tentar chegar no Tom Brady, fazer com que ele fique o máximo possível de tempo fora de campo. Né? E cuidar também dos corredores dos Patriots, né? Eu já tinha falado na última semana como esse time estava usando bem eles, o Dion Lewis correndo muito bem, mas também os outros jogadores recebendo. Então, principalmente os linebackers, cuidar desses jogadores. A gente viu o Patriots explorando principalmente o meio, né? No final de conferência contra os Jaguars, explorando assim os linebackers, mesmo sem o Gronkowski, né? E ele vai estar de volta nesse jogo, vai ser uma arma principal aqui para eles. Então, eu acho que a defesa, tendo um jogo perfeito, não tem outro jeito. Se não tiver um jogo perfeito, não consegue ganhar esse jogo. Então, acho que tendo esse jogo perfeito da defesa, pressionando o Tom Brady e a secundária cuidando, correndo com a bola e o Nick Foles repetindo, eu acho que o último jogo, eu acho que tem totais condições de ganhar esse jogo, né? Então, e principalmente o último período. Não adianta você ganhar os 3 primeiros períodos, como o Jaguars fez, né? E no final você ceder pontos, ceder jardas pro Tom Brady. Então e também acho que interceptar ele. Diria até que é mais importante você pode até perder os 3 períodos, mas tem que jogar esse último bem. Porque Exatamente, é fundamental, né? Exato. A gente viu, né, no último jogo contra os Jaguars, a gente viu no Super Bowl contra os Falcons, que o último período do Tom Brady, ele domina. Não importa o time, não importa a situação que esteja, né? Então, e também interceptar ele e fazer pontos com isso. O Jaguars, né, interceptou o Tom Brady e não fez nada. Então acho que você tem que aproveitar todas as oportunidades possíveis nesse jogo para pontuar, seja field goal ou touchdown, porque senão fica muito difícil você conseguir ganhar esse jogo, né? Se você parar para pensar, os Super Bowls que o Patriots perdeu, os 2 pro Giants, foi basicamente o contrário, né? O Patriots estava até ganhando o jogo, assim, e aí no terceiro/quarto período o Giants conseguiu jogar melhor, né? Conseguiu realmente parar o time do Patriots. E isso quase aconteceu contra Seattle também, né? Só que o Patriots estava ganhando, aí Seattle virou, aí o Patriots virou e no final o Seattle quase virou, mas não conseguiu, né? Então eu acho que o segredo é realmente você jogar mais depois do intervalo do que antes. Sim. E a maioria dos times parece que querem fazer o contrário, né? Vamos abrir uma vantagem, vamos jogar bem agora, vamos fazer tudo possível nesses 2 primeiros quartos e depois a gente segura. Não é bem assim que funciona. E se tentar fazer isso, a gente sabe que não vai dar muito certo. Pois é. E bom, a gente traz os números aqui, né, desse confronto, e o que é legal é que o Eagles tem mais vitórias que o Patriots nesse confronto, são 7 vitórias contra 6, mas desde que o Brady entrou na liga são apenas 1 vitória e 5 derrotas, né? E uma delas foi no Super Bowl também. Então mostra um pouco aí de, acho que o Eagles deve ficar de olho nesse jogo. Eu acho que o trabalho do Eagles aqui vai ter que separar o quarterback adversário. O ano do Eagles foi muito acima da média, né? A gente não esperava. A equipe se mostrou uma das mais bem treinadas da NFL. A gente falou aqui no programa passado que todas as chegadas meio que deram certo, né? De cabeça, pelo menos a gente lembra que todos os jogadores que foram contratados estão no time titular, ou pelo menos participam muito dos jogos, né? Tanto na defesa quanto no ataque, também do draft, né? Que a gente falou aqui também. Então, é um time que conseguiu, a partir do momento em que o seu principal jogador se machucou, mostrar outras formas de vencer as partidas, né? Um time que corre muito bem com a bola também, tem jogadores, né, nessa parte do campo que se equivalem e são extremamente versáteis, jogadores mais fortes, jogadores mais leves, jogadores que recebem a bola. Tem uma defesa que melhorou muito no seu front seven nos últimos anos. Hoje é um front seven respeitado, um front seven que sabe pressionar o quarterback rival, né? Tem aí um ex-jogador do Patriots que foi campeão ano passado, que é o Chris Long, que é um jogador muito experiente. Eu acho que ele sabe como jogar contra o Patriots também. Acho que é interessante também para essa partida ver esse duelo.
tem uma secundária que cresceu contra os Vikings, né? Por mais que realmente não tenha sido um dia bom do Keenum e dos seus recebedores, é um time que, passando a bola, vinha vindo muito bem. E a defesa do Eagles conseguiu parar, né? Fez pontos, como o Michel falou, enfim, vai ter que fazer pontos contra os Patriots também. Mas, obviamente, tudo vai cair em algum momento nas mãos do Foles, né? O Foles que, como o Michel falou também, eu acredito que o Patriots no começo vai ser um pouco mais cauteloso com o Foles, vai tentar fazer com que eles fiquem apenas nos passes curtos, né? Tem poucas jardas, não tem por que também você deixar esses recebedores ali, só eles contra um marcador, porque eu acho que esses recebedores do Eagles têm condições de vencer essas batalhas. São recebedores muito rápidos e muito entrosados, né, nesse ataque. Então eu acho que no começo o Patriots vai ser ter um pouquinho mais de cautela com essa equipe do Eagles, respeitar o Foles, coisa que Minnesota não respeitou. Ao mesmo tempo em que é bom para a moral dele ter tido essa partida que ele teve, é ruim, né? Porque o Patriots meio que já sabe o que esperar agora. Já sabe que o Foles, apesar de ser um quarterback aí que parece ser um jogador para reserva nos times da NFL, tem o seu talento e ele mostrou todo o seu talento contra o Vikings. Então acho que o Patriots agora sabe o que esperar desse jogador. Mas meio que passa pelo que o Michel falou aqui também. Manter essa equipe dos Patriots fora de campo, né? A defesa dos Eagles tem que, se não conseguir não forçar, não parar a questão dos pontos, tem que ser em field goal. 2, 3 touchdowns aí no começo do jogo fica muito difícil para você recuperar contra o Brady, né? A gente viu aí, como o Caio falou, a gente viu que o Patriots, em algumas finais, eles voltaram atrás na partida, eles estavam perdendo e conseguiram voltar no placar. Imagina ganhando o jogo, né? Então fica muito mais difícil. O Eagles vai ter que ser muito inteligente nessa partida de domingo, eu acho que tem condições para isso. Passa muito pelo esquema de jogo, eu acho que esse técnico, né, que é um técnico que a gente falou muito bem esse ano, ele vai ter que realmente dar um nó aí, né, nessa equipe do Patriots. Ele vai enfrentar provavelmente um dos melhores técnicos da história, então ele vai ter que ser acima da média. E eu acho que esse esquema tático do Eagles é o que vai fazer diferença, porque obviamente em termos técnicos o Patriots é um time melhor. É um time que tem um ataque e um quarterback, né, experiente contra um jogador que tem 2 ou 3 partidas de playoffs na carreira. Mas eu tô apostando em um Eagles bastante empolgado. Acho que essa defesa vai entrar aí com uma vontade, né, de parar esse ataque dos Patriots diferente. Ela teve alguns desfalques contra o Vikings. Eu acho que vamos ver se para domingo esses jogadores voltam, principalmente ali no corpo de linebackers, porque, como o Michel falou, eu acho que o Patriots vai explorar muito esse duelo dos linebackers do Eagles contra os seus recebedores, contra os seus corredores que recebem, porque sempre dá certo, né? O Brady se livra muito rápido da bola e geralmente esses jogadores estão livres. Então o Eagles vai ter que cuidar disso. E no ataque, eu acho que tem que, primeiramente, deixar que o jogo corrido funcione, né? Cansar a defesa do Patriots para abrir os espaços na secundária para usar esses jogadores que eu falei, que são jogadores muito rápidos e muito entrosados. E olho no Ertz, eu acho que ele pode ser um jogador bastante importante nesse jogo, né? Como o Gronk, com certeza vai ser pro Patriots caso ele jogue, né? Provavelmente vai jogar. Eu acho que o Ertz também vai ser bastante importante porque ele é um jogador que a gente pode sempre confiar nessas bolas, né? E o Foles, eu acho que ele é um quarterback que precisa achar esses alvos mais confiáveis, né? Não adianta você forçar bolas com jogadores que não são tão confiáveis. Eu tô esperando um Eagles bem empolgado, bem treinado, e que vai ter que se sobressair, principalmente na sua defesa, né? Tirando esse estilo de jogo do Patriots de jogar curto ali, tirando essa proteção que o Brady tem, que em alguns momentos é fatal, né? Não adianta você parar ali por 3 períodos, essa equipe do Patriots, e no período final não conseguir manter o seu nível, né? Como a gente tem falando aqui também. E no ataque é isso, eu acho que tem que correr muito com a bola, cansar bastante essa defesa do Patriots. Usa todos esses jogadores que você tem ali no corpo de corredores, né? É bom ter tantos jogadores que eles não cansam tão rápido. Então o Eagles tem que ser muito inteligente, né? Mais do que ser talentoso, porque eu acho essa equipe muito talentosa, mas mais do que isso, para você vencer o Patriots não é só talento, tem que ser muito inteligente também. Eu acho que a equipe vai ter que ser assim domingo. E pro Foles é aquela coisa, né? Não pode ter turnover. Não também começar o jogo ganhando confiança. Ele vai estar nervoso, não tem como, né? Ele tá num Super Bowl, ele tá em um momento que o Brady já esteve inúmeras vezes. Então ele tem que fazer passes mais curtos. Acho que as chamadas tem que ser umas chamadas mais cautelosas para depois sim, se precisar, soltar o braço. Mas eu tô esperando o Eagles jogando de uma forma muito inteligente e causando muito trabalho pro Patriots. Assim, acho que vai ser um jogo
extremamente equilibrado, porque essa equipe do Eagles, no geral, até é uma equipe que se equivale com o Patriots, né? Que aí a questão Brady e Foles faz muita diferença. Eu acho que vocês já falaram quase tudo, né? Na parte da defesa, eu acho que realmente o Eagles deve fazer um trabalho muito bom, né? Se não fizer também, acho que vai ter muito poucas chances de vencer, caso não seja um jogo bom da defesa. Sim. Então, realmente vai ter que ser. Eu acho que principalmente da defesa ali contra a corrida, né? Eu acho difícil o Patriots conseguir correr com a bola. Eu acho, inclusive, que eles vão tentar, como sempre, né? Não dá para abdicar desse ponto já no começo, até porque o Patriots tem feito um bom trabalho. Mas em certo ponto da partida vai ficar claro que é muito difícil correr contra essa defesa, e o Patriots também, ele funciona em certas ocasiões, né, esse tipo de jogo, não é todo jogo que o Patriots vai lá e corre. Então, realmente, eu acho que, como vocês falaram, o Eagles vai fazer um bom trabalho nesse ponto. E aí vai ficar tudo nas costas dos jogadores tentarem realmente não deixar o Brady jogar tão bem, né? Principalmente no final. Acho que esse é um dos principais pontos, vocês já falaram bastante sobre isso. Mas, no final das contas, é o que o Marcos falou, cara. Em algum momento esse jogo vai ser necessário que o Foles jogue bem. Eu acho basicamente impossível, muito improvável que seja um jogo estilo Seattle e Broncos ou Broncos e Carolina que a defesa destrua. Não acho que vai ser assim, até porque o time do Patriots tem uma experiência muito maior, né, nesses momentos. É muito difícil imaginar o Patriots realmente sendo destruído assim no começo. E esse ataque do Eagles não é, por exemplo, nem perto de ser aquele ataque do Falcons ano passado, que no começo chegou a destruir o Patriots, né? Mas, enfim, eu acho que o Eagles vai ter que fazer uma partida basicamente perfeita, né? Principalmente depois do intervalo. Vai ter que jogar muito ali para impedir que o Patriots jogue no momento que mais gosta, né? E vamos ver, né? Eu acho que não é impossível a gente imaginar um jogo desse. Todo mundo vai ter que entrar muito focado, né? Todo mundo mesmo, assim. Se cometer nenhum erro ali individual, vai ser o suficiente para entregar o jogo, né? Que a gente viu contra o Jaguars que o jogo estava equilibrado, aí teve um momento que teve 2, 3 errinhos, acabou, né? Se isso acontecer de novo, se isso acontecer daquele jeito, o Patriots vai vencer. Se não, se o Eagles fizer uma partida ali centrada, com o ataque jogando decentemente bem e a defesa fazendo o possível, jogando num altíssimo nível, aí eu acho que o jogo vai ser equilibrado até o final e vai ser definido por detalhes, né? Então, eu acho que basicamente do Eagles a gente falou aí o mais importante, né? É óbvio que teria 1 trilhão de coisas para falar de cada time, mas não é assim que funcionam as coisas, né? E também a gente já foi falando ao longo, né? Acho que a gente falou bastante do Eagles ao longo da temporada. E agora a gente pode falar um pouco aí do Patriots. Na verdade, antes de falar do Patriots, só para complementar, o único jogo que o Tom Brady perdeu pro Eagles, o engraçado é que foi com o Sam Bradford titular, e foi em New England no jogo. Aquele jogo bizarro. O Eagles estava mal naquela temporada. Exatamente, era uma temporada horrível, era do Chip Kelly ainda o time. Sim, exatamente. Era aquele Eagles lá horroroso, né, que ninguém nem dava nada, foram lá e ganharam do Patriots. Então, vamos lá, né, vamos falar aí do outro lado do Super Bowl, né, que tem o atual campeão. Eu acho que tem algumas coincidências que a gente pode citar aqui nesse jogo, né? O Patriots, quando ganhou do Eagles lá em 2004, foi bicampeão e ganhou 3 títulos em 4 anos, igual pode ser aqui, caso vença, né? Contra o Eagles, de novo bicampeão, 3 títulos em 4 anos. O mais engraçado é que, além disso, aquele Patriots perdeu o coordenador ofensivo e o defensivo, e a gente sabe que provavelmente esse Patriots perca também, né? Ainda não é oficial, mas muito provável que tanto o Patricia quanto o McDaniels vão para outros times virarem head coaches. E a coincidência mais bizarra de todas, naquele ano o Eagles, para chegar no Super Bowl, eliminou o Vikings e eliminou o Falcons também. Nossa. Então, que loucura, né? É verdade. Muito, muito bizarro isso. Óbvio que isso não quer dizer nada, né? É só uma brincadeira aqui, igual aquela negócio da Copa do Mundo lá, que a cada 24 anos um time é bicampeão, tem um negócio assim, sempre acontece. Sim. Mas não quer dizer nada no final das contas, né? Só uma brincadeira. E acho que o mais importante é o Patriots fazer, aqui falando agora sobre o time, fazer o que ele sempre faz, né? Vai ser aquele jogo, provavelmente vai ceder muitas jardas. A defesa raramente do Patriots consegue segurar o adversário a ponto de não ceder jardas, mas quando chega ali nas últimas 20, 30 jardas do campo, a gente sabe que é uma defesa boa.
né? É uma defesa que acaba protegendo bem ali, não leva muitos pontos, né? E mesmo com aqueles 4 primeiros jogos da temporada, que o Patriots levou 40 pontos por jogo, mesmo assim o Patriots foi uma das 5 defesas que menos levou pontos. Então provavelmente se não fosse aqueles jogos ele teria uma média ainda melhor, né? Então a gente sabe que esse ponto vai ter que ser mantido também, né? E por enquanto tem funcionado. E sobre o ataque, acho que o Patriots tem ali armas o suficiente para aprontar bastante também, né? Além do Tom Brady, óbvio que a gente nem precisa comentar. Se o Gronk jogar e provavelmente ele jogue, né? É a principal arma, acho, do time, né? Ele sempre ali, principalmente na endzone ou aquelas terceiras descidas ali importantes, ele está sempre ali. Acho que o Amendola tem jogado muito. Principal, o jogo passado dele... Ele decidiu o jogo. Ele decidiu o jogo, exatamente. Ele está sendo como o Edelman foi ano passado, né? Então, realmente, acho que nesse ponto ele está fazendo uma grande participação. O Cooks também, né? Sim. Outro jogador que não é tão decisivo no ponto de vista ali, mas ele serve ao longo do jogo inteiro, né? Vai lá e recebe várias bolas muito importantes. E também temos os running backs, né? Acho que principalmente o Lewis, né? É o melhor. Ele é o que mais dá trabalho, ele é difícil de ser parado, ele é muito pequeno ali, ele corre muito, né? Mas eu acho que o Patriots vai fazer o trabalho de sempre. A gente viu ao longo dessa semana que o clima lá em New England está bem descontraído, assim, até demais eu acho. Não acho que eles vão subestimar o Eagles nem nada, mas dá para perceber que eles não estão com aquela pressão toda. Né? O que eu acho ruim, de certa forma, porque o Patriots funciona bastante sob pressão. Né? É a crítica. Não, é que, por exemplo, a gente viu várias piadas. Toda a entrevista que a gente vê do Tom Brady ao longo da semana, ele tá sempre rindo e falando bobagem. E o Bill Belichick tá sempre com a mesma cara, mas cortando o jornalista, né? Perguntaram pra ele qual que é a diferença entre esse Super Bowl e os outros. Ele respondeu que esse é em Minnesota. De fato. Realmente, a única diferença é essa, né? Não falou uma mentira. Pois é, e acho que aqui pra finalizar também, pra deixar vocês falarem outras informações aí que vocês guardaram, todos os 5 Super Bowls que o Patriots venceu até agora, o time virou placar em algum momento. Todos os 5. E somente contra o Eagles, em 2004/5, né, que o time não precisou de um drive final ali para vencer o jogo com aquele drive, né, porque naquele jogo o Eagles recebeu a bola faltando uns 16 segundos e foi interceptado, né, e daí acabou a partida. Então o Eagles teve a chance de virar e não conseguiu, mas faltava muito pouco tempo, né. Mas então é mais uma prova de que para vencer esse time vai ser necessário basicamente destruir eles, né? Ou mais até, porque eles já provaram tudo e mais um pouco ao longo desses últimos 20 anos, né, que o time vem dominando a liga, que virada não é um problema para eles. O Patriots é um time que talvez não se aplique tanto aquilo que a gente sempre fala durante a temporada, né? Um time que cometer menos erros vai ganhar o jogo. O Patriots é um time que, se comete erros, consegue reverter isso. Então, mesmo que o Patriots cometa aqui seus erros, ainda vai ter muita chance de ganhar esse jogo. Eu acho que não funciona tanto para os Eagles. Não é um time tão experiente, então eu acho que se o Eagles cometer tantos erros nesse jogo, se for igual ao Patriots, eu acho que o New England vai estar na frente. Tem mais opções. Né? Esse ataque, como você falou, eu acho que vai lançar mais, porque vai pegar a melhor defesa contra a corrida. Né? E por mais que o Dion Lewis esteja jogando bem, os running backs dos Patriots não são jogadores de elite, por exemplo. Né? Então é muito difícil explorar essa defesa dos Eagles. Então acho que eles vão jogar mais recebendo. Né? O Dion Lewis e o Burkhead, acho que são dois jogadores que recebem muito bem a bola, né? Sim. Você falou também do Amendola, ele tem jogado muito bem nesses playoffs, tem sido decisivo, né? A gente viu ele recebendo algumas bolas pelo meio, né? Bolas difíceis, então acho que vai acontecer nesse jogo também. O Brandon Cooks realmente não é um jogador em que enche os olhos, não é o melhor jogador desse ataque, mas ele recebe algumas bolas importantes, principalmente longas, né? Aquelas jogadas que é uma segunda, uma terceira meio longa, que ele consegue receber a bola já perto da red zone. Então é importante, eu acho que eles vão querer surpreender essa secundária dos Eagles, né, com esses jogadores, é óbvio. O Gronkowski é o jogador fundamental nesse ataque, né? Se os Eagles não conseguirem parar o Gronkowski, vai ser difícil ganhar dos Patriots. Né? Eu acho que tem que segurar esse jogador, você não pode deixar ele receber muitas bolas, principalmente ali na red zone, né, que ele é dominante, né? Então vai ser fundamental tentar parar esses jogadores. Eu acho que o Tom Brady vai saber usar.
ele vai pegar uma defesa diferente dos Jaguars, né? Eu acho que em questão de front seven, os dois são dois times que pressionam muito. O Eagles, ele funciona de uma forma um pouco mais diferente, né? Gosta de mandar mais blitz em relação aos Jaguars, né? Manda mais jogadores na pressão. Acho que são dois times que funcionam de forma diferente, mas muito bem, né, nesse setor. A diferença é na secundária, né? Eu acho que o Eagles perde um pouco em relação aos Jaguars. O Patriots, no primeiro tempo contra os Jaguars, não foi bem no ataque, algumas chamadas bem estranhas, mas o McDaniels mudou muito esse time no segundo tempo. Conseguiu surpreender esse time dos Jaguars, algumas bolas longas, né, na melhor secundária da NFL. Então, é um time que não funciona tão bem no primeiro tempo, demora para engrenar. Mas é um time que consegue estudar muito bem o que aconteceu nesse jogo para mudar no segundo tempo. Por isso que consegue ganhar seus jogos. Vai pegar uma secundária que em relação aos Jaguars não é tão boa. E o ponto, acho que do Brady a gente já sabe o que esperar dele. O ponto principal talvez seja a defesa dos Patriots, né? Jogou muito bem contra os Jaguars, tomou 20 pontos, que eu acho que é uma média muito boa, né? Você já tinha comentado no último jogo. Acho que se você manter a média aqui 20 pontos, tá muito bom. Você consegue ganhar o jogo. O Brady, se a defesa entregar 20 pontos pro Brady, já é mais que o suficiente para ele ganhar esse jogo. E a gente viu que 28 pontos também não é o suficiente para ganhar do time, né? Então, vamos ver como é que essa defesa vai funcionar. Eu acho que contra o Jaguars fez um bom trabalho, contra os Titans pressionou muito, né, o Mariota. Eu acho que vai ser muito importante pressionar aqui o Nick Foles, que é um jogador que não é móvel, né, e é fundamental essa linha ofensiva dos Eagles trabalhar bem. Eu acho que são duas unidades ali, talvez no mesmo nível. A linha ofensiva do Eagles não é uma das melhores da NFL, assim como a defesa dos Patriots também não é uma das melhores. Então acho que se iguala ali no nível em questão de pressão e proteção dos jogadores. E vamos ver como é que vai ser o trabalho dessa secundária dos Patriots, né? Você falou que o time talvez ceda muitas jardas, como tem cedido, né? Mas tem feito um bom trabalho na Red Zone. A gente viu o Gilmore, que não fez uma boa temporada, né, mas sendo fundamental nas últimas jogadas ali contra os Jaguars, né, Isso. Naquela quarta descida. Então vai ser fundamental ele jogar muito bem aqui também, né, porque a secundária vai pegar jogadores bem interessantes. Tem o Aguilar, que é um jogador fundamental em terceira descidas, tem um dos melhores aproveitamentos na temporada nesse quesito. Você tem o Alshon Jeffery também jogando bem, Torrey Smith e principalmente o Ertz. Eu acho que o Ertz é um jogador que vai dar segurança para o Nick Foles, né, vai ser o primeiro Super Bowl dele. Então acho que se a defesa é a mesma coisa, né? Se a defesa do Patriots conseguir anular o Ertz, vai ser bem complicado para o Foles trabalhar esse jogo aqui. Então eu acho que é o equilíbrio dessa defesa, continuar jogando muito bem, e o ataque é o que a gente tinha falado, né? O Tom Brady já é muito mais experiente, muito mais qualificado do que o Nick Foles. Eu acho que ele tem totais condições de explorar essa secundária dos Eagles. Eu acho que a partir do momento que ele conseguir fugir dessa pressão do Philadelphia, né, ele conseguir controlar o front seven dos Eagles, eu acho que está muito bem encaminhado para o Patriots ganhar esse jogo. Exato. O Patriots é aquele time que, na verdade, a gente não acha nem formas de como o Patriots pode perder, mas como o outro time pode fazer para ganhar, né, do Patriots. Então, eu acho que passa muito por aí. A gente viu que a equipe teve dificuldades contra o Jaguars, né? Numa análise simplista, a gente pode dizer que se o Jaguars tivesse um QB melhor, provavelmente tinha ganho o jogo, ou teria mais chances, pelo menos, com certeza. Mas óbvio que a situação muda completamente para um Super Bowl, para um local em que a equipe já esteve inúmeras vezes, né? Um local em que o Brady é realmente diferenciado, né? Aquela comissão técnica também. Então eu tô esperando um Patriots que errando muito menos do que errou contra os Jaguars, né? O primeiro tempo realmente foi ruim, as chamadas foram estranhas, né? A equipe estava tentando algumas jogadas contra uma defesa que parecia saber o que o Patriots estava fazendo ali. Então, mas isso é muito raro de acontecer. Geralmente o Patriots surpreende as defesas rivais e geralmente esse ataque funciona ao seu estilo, né? Esse ano não foi um estilo tão vistoso, não foi um estilo tão explosivo, mas foi um estilo que funcionou. Foi um dos melhores ataques da NFL. E eu acho que contra o Jaguars ele acabou tendo algum tipo de problema para se adaptar à defesa de Jacksonville. Talvez não entendeu a qualidade dessa defesa, né? A agilidade, o talento. Vai enfrentar uma defesa que é boa também, não é tão boa quanto a do Jaguars, mas eu acho que o estilo é meio parecido, né? Um front seven muito, muito físico, linebackers que não são tão rápidos, mas também sabem atuar assim. Mas eu tô esperando um Patriots mais focado. Eu acho que esse é o jogo, querendo ou não, é o jogo mais difícil dessa equipe nos playoffs até agora, né? Nessa pós-temporada até agora, porque
O Eagles está um passo acima, 2 passos acima do que Jaguars e Titans, né? Apesar do Jaguars ser um time para o futuro interessante. Então o Patriots, eu acho que até o nível de concentração vai ser diferente. E a questão dentro do jogo passa muito por isso. Essa defesa cedeu muitas jardas contra esse ataque dos Jaguars, contra um Blake Bortles, né? A gente não esperava tanta facilidade de algumas chamadas ali. Algumas terceiras descidas em que a defesa tinha que parar o ataque dos Jaguars e não conseguiu. Eu acho que isso pode fazer a diferença para o Eagles também. O Eagles tendo essa facilidade nesse tipo de jogada e chegando na end zone pode causar algum problema para os Patriots. Mas essa é a questão, né? Na end zone, o Eagles vai ter que fazer esses pontos. E vai ter que ser 7 pontos. Se for 5 vezes, você tem que fazer pelo menos 7 pontos em 4 delas, né? Para vencer o Patriots. E eu acho que aí o Eagles vai ter chance, mas aí passa pela defesa de New England. E a defesa de New England é muito boa nesse momento do campo. Aí eles vão para cima do QB, aí eu acho que eles vão ser mais agressivos contra o Foles também, né, nesse momento das jogadas. Então, tudo vai depender realmente. Esse duelo da defesa do Patriots contra o Eagles, eu acho que ela vai ter um pouquinho de dificuldade. Eu acho esses recebedores do Eagles bem interessantes. Mas a questão vai ser o trabalho dela na end zone, né? Se ela conseguir manter o Eagles só fazendo field goals ou fazendo um TD a cada 3 idas, aí eu acho que fica muito difícil. Fica muito difícil você bater o Brady, porque o Brady vai pontuar em você em algum momento. E o ataque, né? A gente já falou desse ataque, é um ataque que ele atua desse jeito há alguns anos já, né? Esse passe curto com os running backs que funciona muito bem, com rotas muito boas. O Amendola ele se transformou num jogador que recebe em qualquer parte do campo, né? Um jogador que pode fazer rotas longas, mas também pode, como o Michel falou, receber no meio do campo. É um jogador muito talentoso, não tem medo do contato, né? O Brady confia muito nele, então eu acho que ele vai ser importante realmente. Não sei se tem algum jogador ali no Eagles que consiga marcar ele assim individualmente de uma forma tão boa, né? Eu acho que ele pode ganhar esses duelos. E o Gronk, né? O Gronk, querendo ou não, apesar da lesão, ele é um jogador que fisicamente ele tá bem, né? Sim. Foi uma questão mais... Foi uma lesão diferente do que foi uma lesão física na perna, enfim. Ele vai jogar um Super Bowl mais saudável do que ele jogou aí nos últimos anos, né? E ele vai ser muito importante. Falando na questão de marcação, também não vejo ninguém ali no Eagles que possa marcar o Gronk de uma forma dominante, né? No mínimo 2 jogadores. Eles vão ter que tirar um pouco da pressão de outros jogadores pra marcar o Gronk. E pode ser um problema porque você tem o Tom Brady, né? A gente sabe que o Tom Brady é aquele cara que não precisa de grandes estrelas. Ele transforma esses jogadores em grandes estrelas, né? Então, todo ano no Super Bowl surge um jogador. Que a gente nunca ouviu falar que recebe umas 4, 5 bolas. Sim. O último Super Bowl, a gente já conhecia pela temporada, mas não era um jogador... Quase um Zé Ninguém na temporada, que era o White, né? Sim. Ele jogou demais. Tem o Hogan, enfim, tem jogadores ali, né? Que provavelmente vão ser muito importantes. Mas é bem isso que vai acontecer. O Patriots... É que o Patriots tem mais armas, tem mais ferramentas para fazer coisas diferentes. Né? E sabe usar melhor, porque é mais entrosado, né? Então o Patriots, assim, não tem muito o que falar. O Patriots provavelmente o único time da NFL hoje que tem a receita do sucesso, e mesmo assim ninguém sabe marcar isso, ninguém sabe parar isso, né? Ou pelo menos não consegue nem a ponto de não fazer que a equipe vá ao Super Bowl, porque o Patriots quase está lá sempre, né? Então eu tô esperando um jogo mais focado do Patriots. Não acho que a equipe vai sair atrás no placar e ficar aí a ponto de quase perder o jogo já no primeiro tempo, como foi contra o Jaguars em certo ponto, né? Tem que tomar cuidado com os turnovers. Teve um turnover importante contra os Jaguars em que, se a equipe tivesse um ataque mais talentoso, poderia ter decidido a partida. A defesa do Eagles é uma defesa que força turnovers, também sabe forçar, então pode ser uma diferença aí em algum momento do jogo. Eu acho que o Patriots tem que fazer o que sabe fazer de melhor. O Brady se reinventa a cada temporada, né? Tá jogando melhor agora nesse final de temporada também. E não tem muito o que falar. O Patriots eu acho que vai manter o mesmo estilo. E tudo vai depender muito da sua defesa, né? A sua defesa, como a gente fala aqui, parando esse ataque do Eagles, forçando esse ataque do Eagles a não pontuar com TD, eu acho que o ataque tem condições de fazer aí pelo menos 20, 25 pontos e vencer esse jogo. Não acho que vai ser fácil, acho que o Patriots vai ter dificuldade, mas é uma equipe favorita. É realmente a equipe favorita. Se a gente parar para pensar, é o Brady, que já jogou em vários Super Bowls, que tem 5 anéis, contra um jogador que está substituindo o seu quarterback, né, o seu titular,
jogador que tem pouca experiência no Super Bowl. Então, se a gente fazer uma análise fria, é muito complicado que o Patriots acabe aí vacilando contra uma equipe dessa. Sim. Então eu tô esperando o Patriots como favorito e vencendo o jogo. Eu acho que o Patriots acaba vencendo esse Super Bowl. De uma forma mais equilibrada e talvez sofrida do que a gente espera, acho que sim. Acho que o Patriots nesse ano não está sendo um time que está dominando a ponto de vencer esses jogos com tanta facilidade assim. Ainda mais esse tipo de jogo que é uma final, né? Um espírito diferente. Mas estou esperando que o Patriots vença mais um Super Bowl. Eu acho que é muito difícil que essa equipe vacile contra um time que está com o seu quarterback reserva. Não consigo ver o Brady perdendo esse jogo, né? Ele vai ter aquela bola, vai ter aquele drive no final que ele vai acabar decidindo, coisa que eu acho que o Foles não vai conseguir. Então, muita dificuldade, mas eu acho que o Patriots, por tudo que a gente falou aqui, por ter a receita do sucesso, mesmo não tendo sido um ano tão vistoso do Patriots, como a gente já viu em outras temporadas, eu acho que a equipe continua sendo extremamente competitiva e tá no Super Bowl não é por acaso. E aí, Michel? Sua aposta. Quero ouvir suas considerações finais. Só pra... eu acho que um detalhe que eu tinha deixado passar, a defesa do Eagles não pode cometer o mesmo erro dos Jaguars, foi no sentido de deixar linebackers marcando os recebedores dos Patriots, como por exemplo o Amendola. A gente sabe que ele é mais baixo e muito rápido. Então você deixa um linebacker marcando ele, vai ganhar todos, ele vai receber todas as jogadas possíveis. Então não pode cometer esse mesmo erro. Eu acho que o New England é o mais favorito, deve ganhar o jogo. Eu vou postar no Eagles só para o contra, né? Mas já deixando claro que eu acho que o Patriots deve ganhar. Só acho que o Foles deve estar, óbvio, muito ansioso para jogar o seu primeiro Super Bowl, né? Um jogo gigantesco. Ele mesmo falou que está ansioso para enfrentar o Tom Brady. Acho que é sempre um atrativo a mais para o jogador, né? Você enfrentar os melhores jogadores da história. E ele sabe que se ele jogar bem de novo, né, no jogo de playoffs, e é o maior jogo da temporada, ele sabe que o valor de mercado dele vai aumentar muito. Ele tem emprego garantido. Né? Ele sabe que não vai ficar nos Eagles porque o Wentz é o cara lá do time, não tem nem por que trocar. Ele pode ficar, mas se ele jogar bem, ele pode pensar que em outro lugar ele pode ser titular. Ele vira ele vira um quarterback com potencial para ser titular em outras equipes. Eu particularmente acho ele bem melhor do que, por exemplo, você pega ali um Brown da vida. Nós temos times que precisariam de um jogador com ele. Não precisa nem ser o Brown, né? Independente, ganhando ou perdendo, se ele jogar bem, né? Eu acho que o valor de mercado dele com o jogo dos Vikings já aumentou bastante. Ele jogando bem nesse jogo, mas tinha que falar, vamos contratar esse cara como titular. Com certeza. Então, mas eu tô apostando no Eagles, sabendo que o Patriots deve ganhar o jogo. Eu acho que o maior problema aqui, independente de tudo que a gente analisar, é realmente a diferença entre experiência, né? Como um todo, né? Sim. Enquanto vocês falaram, o Tom Brady vai pro 6º Super Bowl da carreira, o Nick Foles ganhou 2 jogos de playoffs, né? 2 jogos de playoffs como um todo. Óbvio que isso também não quer dizer tudo, né? A gente sabe que um jogo só, tudo é possível, mas realmente é muito difícil imaginar o contrário, né? Inclusive, qual foi o segundo maior time que mais vezes foi pro Super Bowl? O segundo maior, porque o primeiro é o Patriots com 10, né? O segundo maior. É o Steelers. É o Tom Brady com 8 também. O cara tá empatado com todos os outros times. Então, exatamente, é complicado, né? Realmente é muito complicado imaginar o Patriots como um todo perdendo um jogo desse tipo. Contra um quarterback reserva, contra um time com muito pouca experiência, time novo no geral, o próprio treinador, né? Se você analisar treinador contra treinador, o trabalho do Peterson, né? O trabalho do Peterson foi espetacular esse ano. Acho que foi o melhor trabalho, não tenho o que falar, mas ele tá jogando contra o cara que provavelmente é o maior treinador da história. E no mínimo, se não for, a gente pode discutir, mas ele é o melhor dos últimos 20 anos, tranquilamente. Com certeza. Né? Dá pra ver da história. Exatamente. Então é muito difícil, né? Você, enquanto por mais que você seja bom, tenha potencial, você vai jogar contra um cara que sabe todas as possibilidades dentro do jogo. Se você não for perfeito, você não vai ganhar. Exatamente. Não pode ser então, 90% bom, você tem que ser 100%. Você tem que ser perfeito porque ali tem muita gente capaz de transformar o jogo. É o que você falou, uma bola, uma interceptação, um fumble errado e o jogo vira e sai tudo do controle do time que está ganhando e o Patriots vai lá e acaba vencendo o jogo. Então realmente o jogo vai ter que ser perfeito para a Filadélfia. Eu diria que assim
colocar assim de 0 a 100, estaria entre 35% de chance, né? A gente sempre gosta aqui de brincar e de chutar esses números. Óbvio que isso é só um número que não tem nenhum significado, mas é só pra gente perceber como existe essa diferença, né? Eu vou apostar no Patriots. Não esperava. Eu vou apostar no Patriots. Mas eu acho que é natural, né? A gente vai pela lógica. Exato. Foi a temporada inteira assim, a gente foi pela essa. lógica. Não quer dizer que a gente vai acertar só por causa da Exato. lógica. O Patriots pode muito bem perder, pode ser o pior jogo da Não, história. a questão, o esporte é legal por isso. Vai ter um time que tá lá todo ano, um time que nem, né, que se não ganhar um Super Bowl na história não vai fazer tanta diferença, porque já tem tantos. Contra um time que é tudo novo, é um quarterback reserva e pode ser que vença, mas como a nossa análise aqui é apontar um favorito e que provavelmente vai vencer, não tem como não apostar no Patriots, né? Se tudo ocorrer como normal, o Patriots acaba vencendo. Eagles eu tenho medo só tenho medo que aconteça igual os Falcons, né? Porque a gente tá vendo esse time do Eagles tem o potencial para ser o melhor time da NFC já na próxima temporada também, com o Wentz, né? Vai ser um time ainda melhor. Eu acho que é o mesmo caso do Falcons, mas parece que tem aquela ressaca da derrota do Super Bowl que aconteceu com os Panthers e com os Falcons. Mas daí acho que tudo depende também da forma, né? O Falcons foi um pouco traumático. Né? Exatamente. O Panthers nem tanto, mas o Falcons foi traumático. Eu acho que o Panthers foi traumático também. Não, foi traumático. É que a equipe jogou mal. Muito assim. Vamos ganhar. MVP, atropelaram os Cardinals, ganharam. Mas em termos de time, o Falcons tem muito mais time pra estar dominando agora do que o Panthers tinha, né? Talvez o Eagles nem tanto, porque se eles perderem um jogo, por exemplo, 26-23, o que é um placar muito bom para um time que está com o quarterback reserva, enfrentando o Patriots, então falar, eu acho que reserva. Eu acho que até se perder de 40-0, óbvio que não vai acontecer, mas se perder de 40-0, eu acho que, chegamos até aqui, com um monte de gente lesionada, porque não é só o quarterback, a gente tem um monte de jogador. Exatamente. Nosso principal jogador lesionado, e estamos jogando contra um cara que ganhou 5 Super Bowls desde... pode perder tranquilamente, pode tomar uma lavada que não vai significar nada. Mas é óbvio que na mentalidade de cada um, do jogador, até do próprio treinador... dói, né? Dói. Dói e tem que se cuidar mesmo. Mas eu acho que é isso aí, né? É isso aí. Falamos aí os principais pontos. É óbvio que a gente queria falar muito mais aqui nesse jogo aí. Sempre tem... Exato, sempre tem todos os detalhes, mas a gente falou o possível. Então, eu e o Marcão apostamos no Patriots, o Michel no Eagles. Apesar do bolão já ter se encerrado, né? Porque eu venci com 5 rodadas. Isso que eu posso postar em qualquer rodada, não tem problema. Exatamente. Então, muito obrigado por assistirem, valeu. Comentem aí quem vocês acham que vai ganhar o Super Bowl, né? Comentem aí se vocês acham que a gente tá falando um monte de porcaria, pode comentar também, mas eu acho que não. A gente falou bem. Acho que a gente falou Alguém bem. vai acertar, isso que eu sei. Exatamente. Então, muito obrigado, valeu. Até a próxima.